A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por esta noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe grandemente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um forte abraço a cada um de vocês, que o Senhor venha assim realizando o desejo do coração de cada um. E você que se inscreveu agora, meu muito obrigada, seja muito bem-vindo. O nosso Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. O nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus poderoso que cuida de nós nos mínimos detalhes, não é, irmã Vívia? Glória a Deus, que o Senhor nosso Deus é poderoso. É bom servirmos a esse Deus. Ele é um Deus que sabe das nossas necessidades, que compreende nossos sentimentos e tem um cuidado todo especial para com aqueles que o buscam. Glória a Deus. A palavra do Senhor para nós nesta noite encontra-se no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Vou ler aqui o versículo 51 e 52 que diz assim: E Jesus falando disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nesta noite. Meu amado, minha amada, o nosso Deus conhece todas as coisas. Então, o que eu e você devemos fazer é nos entregarmos totalmente ao Senhor. Salmo de número 27 diz assim, 37, nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então, glória a Deus. Confie no Senhor que o mais ele fará. Não deixe a dificuldade lhe parar, não. Mas persevere fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, porque o Senhor é um Deus poderoso. E Ele que tem galardões, né? Galardões para nos dar de acordo às nossas obras, né? Glória a Deus. Porque o Senhor nosso Deus, meu amado, minha amada, é um Deus que não despede ninguém de mão vazia. Tem coisas que você faz para o Senhor que a gente é uma satisfação para a gente, mas o Senhor ainda quer nos recompensar, né? Que galardão é recompensa, né? Que o Senhor trará para nós naquele grande dia em que nos encontrarmos com Ele, quando estivermos ali, na boda do Cordeiro. Então, glória a Deus. Vale a pena servir esse Deus. Nós vemos essa história do cego Bartimeu, uma história muito conhecida. Timeu, né? Bartimeu, né? Filho de Timeu, que estava ali naquela beira do caminho, quando ele ouviu falar que Jesus passava por ali. Havia uma grande multidão com Jesus, mas a palavra de Deus nos diz que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão oprimia aquele cego e falava para ele parar de gritar, para ele não incomodar, que o mestre não ia parar para falar com ele. Meu amado, minha amada, o que aquele povo não sabia é que o Senhor Jesus já estava ouvindo Bartimeu. E o que aquele povo não sabia era que o Senhor Jesus, ele se preocupa com uma pessoa que precisa, sim. Não tem problema com a multidão, mas um também que precisa, o Senhor para socorrer esse um que precisa, né? A palavra de Deus nos mostra ali em Lucas 4, aquela parábola lá da sem ovelha, né? Uma foge do aprisco, mas o dono do aprisco, né, o pastor, vai atrás daquela uma. Então, glória a Deus por isso. Às vezes você está se sentindo tão sozinho, mas o Senhor está do seu lado. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua causa. Glória a Deus, vai dar tudo certo. Não pare de confiar, não pare de acreditar, porque o Senhor, no momento certo, Ele vai lhe dar a vitória. Glória a Deus. Bartimeu não parou, ele continuou clamando. Aquelas pessoas não conseguiram calar a voz de Bartimeu, porque ele entendia que era Jesus que poderia resolver alguma coisa na vida dele, né? Então, glória a Deus. Meu amado, minha amada, você entende isso? Que é só o Senhor Jesus para entrar com providência na sua causa? Então, continue clamando, porque tem vezes que o socorro do homem não é válido, né? As nossas preocupações, tudo que nós fazemos não consegue mudar a situação que que nós estamos vivendo. Então, só o Senhor, né? Então, tem coisa que é para mim fazer, que é para você fazer, nós temos que fazer, mas o que o Senhor tem que fazer, só Ele vai fazer. Bartimeu estava ali sobrevivendo, né? Na beira daquele caminho. A palavra de Deus nos diz que ele tinha aquela capa, uma capa. E essa capa dava condições a ele, para ele mendigar. Então ele estava ali sobrevivendo, mas ele sabia que Jesus tinha algo melhor para ele e ele correu para o encontro do Senhor quando o Senhor assim o mandou chamar. Glória a Deus, porque Bartimeu clamou, clamou, e as pessoas não incomodam mais o mestre, não incomoda o mestre que ele não vai te ouvir, mas Jesus estava ouvindo e mandou chamar Bartimeu. E quando Bartimeu foi, Bartimeu tirou de si aquela capa, né, jogou para lá
e foi ao encontro do Senhor. Então, você entende que quando nós vamos para a presença do Senhor, nós não precisamos de capa. O Senhor já sabe quem nós somos. O Senhor já sabe quem você é. Glória a Deus. Conte toda a sua verdade diante do Senhor. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que pedir algo da parte do Senhor, uma providência da parte do Senhor, peça. Se você só quiser agradecer, agradeça. Mas glória a Deus que o Senhor já sabe quem você é. O Senhor já sabe quem eu sou. Então nós não precisamos de capa para estarmos na presença do Senhor nosso Deus. E outra coisa maravilhosa que eu vejo aqui em Bartimeu, a fé, irmãos. A fé que aquele homem tinha. Porque quando ele jogou aquela capa, é como se ele estivesse dizendo para si e para todos que estavam em volta, para a mendigagem, eu não volto mais. Porque ele sabia que era Jesus que poderia mudar a situação da vida dele. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada, venha para Jesus. Não importa se você é alcoólatra, se você usa droga, se você é traficante, se você fez tanta coisa errada no passado, né? Não importa o que você fez no passado, o importante é o que você vai fazer do momento em que você encontra Jesus para frente, glória a Deus. Todos nós temos defeitos, todos nós passamos por um momento de dificuldades, temos nossas fragilidades, mas o importante é que a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, vamos nos arrepender, sim, porque a Bíblia diz que todos aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Vamos nos arrepender do nosso mal, porque o segredo de Jesus nos perdoar é isso, amado, minha amada, é o arrependimento. É quando nós vemos que o que nós estamos fazendo está errado e queremos mudar de vida, glória a Deus. Muitas vezes você não vai conseguir mudar de vida de um dia para a noite, mas se você insistir com Jesus, o Senhor está com você e Ele é poderoso para lhe aperfeiçoar dia por dia, até você chegar na estatura de um varão perfeito, glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus é fiel. Então, não fique pensando, meu Deus, eu tenho que resolver isso para me poder aceitar Jesus. Que tem pessoas que pensam isso. Não, aceite a Jesus e o Senhor Jesus trabalhará em sua vida e lhe dará condições para você vencer as suas dificuldades, glória a Deus. Então, Bartimeu mostra isso com essa capa, com essa ação dele de tirar aquela capa e jogar para lá. E como ele dissesse, para esse mundo eu não volto mais, para esse mundo de mendigagem eu não volto mais. Então, lance diante do Senhor a sua necessidade, vá até o Senhor e saiba que Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. E nada, nada é mais poderoso que Deus. Porque tem muitas pessoas que às vezes se sentem ameaçadas e não querem mudar de situação por conta dos homens. Não tem homem maior que Deus. Não tem inferno, inimigo maior que Deus. O Senhor é maior que todas as coisas e Ele garante a sua salvação. Ele garante a sua paz, glória a Deus. Então, tem pessoas que às vezes não querem mudar de situação para agradar amigo. Amigo não vai lhe levar para o céu, não. Porque só há um caminho. O próprio Jesus disse, só há um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é a verdade e a vida. E só através dele que nós poderemos chegar a Deus, né? Glória a Deus. Só através do sacrifício salvífico de Jesus é que nós poderemos nos salvar. Então, meu amado, minha amada, não fique preocupado em agradar A e agradar B, não. Preocupe-se em agradar a Deus. Preocupe-se em salvar a sua alma, porque a própria palavra nos diz, o próprio Jesus diz isso, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? Então, o importante é nós termos a certeza de que com Jesus nós somos mais que vencedores, de que com Jesus nós chegaremos ao céu de glória, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai, né? Glória a Deus. Bartimeu joga aquela capa e vai até o Senhor. Então, glória a Deus. Quando chega diante do Senhor, o Senhor pergunta o que Ele quer, né? O Senhor está perguntando esta noite para você, no momento que você vê esse vídeo, o que é que você quer? Bartimeu disse que queria ter visão, e o Senhor deu a visão a Bartimeu, glória a Deus. Então, coloque diante do Senhor o que você quer para você nesse momento que você está vendo esse vídeo. E creia que o Senhor é poderoso para fazer, para a glória do nome dEle. Aleluia. Glória a Deus, o nosso Deus é tremendo. Bartimeu, depois que enxergou, agora ali Bartimeu continua seguindo Jesus para o caminho. Ele não volta mais para aquele caminho da mendigagem, né? Para a beira da estrada para mendigar. Não, agora ele segue Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Então aquele homem alcançou, além da sua visão, alcançou a salvação, que essa está em Cristo Jesus. Então não há um outro meio pelo que o homem possa ser salvo, mas só através de Jesus. Nós que já estamos nesse caminho, nós que já estamos nessa presença, devemos permanecer, sim, porque há um cuidado de Deus grande sobre mim, sobre você, glória a Deus, há um cuidado especial do nosso Pai com as nossas vidas.
diante de todas as nossas fraquezas, mas o nosso Deus está com sua mão estendida sobre mim, sobre você, sobre sua casa, sobre os seus, glória a Deus, porque as promessas de Deus é de guardar aqueles que esperam nele, né? Glória a Deus, as promessas de Deus é de livrar aqueles que estão na sua presença. A palavra de Deus nos diz que jamais ficará envergonhado ou confundidos aqueles que esperam no Senhor. Nenhuma língua se levantará contra você em juízo, porque tu a condenarás, né? Glória a Deus. Então, olha quantas promessas maravilhosas, né? Quantas promessas maravilhosas da parte do Senhor, nosso Deus, para nós. Ele diz, né? Eu falei só metade do versículo, é assim, né? O versículo completo é: toda língua que se levantar contra você, não, toda ferramenta preparada contra ti, está lá em Isaías, né? Toda ferramenta preparada contra ti, tu as condenarás. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor. Vale a pena ser servo desse Deus. E não só servo, mas filho e filho amado. O Senhor nosso Deus, Ele lhe ama, meu amado, minha amada. Ele ama você. Ele não quer lhe perder. Você que já está no caminho do Senhor, guardado por essa proteção tão maravilhosa, saiba que o Senhor, Ele é um Deus presente na sua vida. Sim, mesmo quando você se sente só, se sente fraco, mas Ele está do seu lado. E você que ainda não está, não perca tempo. Venha conhecer esse Deus tão tremendo, que é um Deus que cuida dos seus, né? E que não quer nenhum mal, não, mas Ele quer a nossa felicidade. Porque Jeremias, né, na palavra diz que, no livro do profeta Jeremias, que os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito. Então, glória a Deus, que Deus tremendo, Deus poderoso, o Deus que deu a visão de Bartimeu. Ele está aí com você, Ele está do seu lado, porque Ele está em todos os lugares. Basta que você confie e você obedeça a sua voz, que vai dar tudo certo, mesmo com as dificuldades. Porque Bartimeu passou a dificuldade ali, clamando e ninguém... E aí Jesus não vinha atender logo, as pessoas dizendo: para de chamar o mestre, que ele não vai lhe atender, mas ele enfrentou essa dificuldade e venceu, glória a Deus. Então enfrente também a sua dificuldade. Às vezes possa ser sua fé que esteja um pouco abalada, possa ser às vezes as amizades que não lhe deixam romper diante do Senhor. Não sei qual é a sua dificuldade, mas vença a sua dificuldade e permaneça com o Senhor, porque Ele é poderoso para lhe guardar, para lhe dar vitória e para lhe abençoar. Não só você, mas para a sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é tremendo. Nós já vivemos debaixo dessa graça, né? Nós dizemos que já está com o Senhor, já estamos debaixo dessa graça. Temos as nossas dificuldades, mas a certeza que Deus está conosco é o motivo da nossa felicidade. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos nesta noite, ou no momento que eles ouvirem esse vídeo, esta mensagem, Deus, esta oração. Livra de todo acidente do corpo e da alma. Ajuda a perseverar nos teus caminhos e que eles venham ter a fé, Pai, e a certeza que o Senhor é um Deus com eles, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo e que o Senhor irá resolver tudo aquilo que Ele não pode resolver. Então resolve, Deus. Entra com providência, liberta aqueles que estão oprimidos, cura aqueles que estão enfermos, salva aqueles que ainda não te conhecem, dá força àqueles que já estão no teu caminho para permanecer fazendo o teu querer. Venha se abençoando grandemente cada um dos teus filhos. Aqueles que estão fazendo a justiça, entra com providência em nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos, Deus. Venha trazendo soluções. Liberta aqueles que estão ansiosos, que estão deprimidos. Pai, Tu o Senhor é o Deus que tudo pode. Nós cremos em Ti, confiamos em Tua palavra. Tu é o Deus poderoso. Pai, permanece conosco não só nesta noite, mas em todos os momentos da nossa vida. Venha assim nos dando uma ótima semana. Abençoa cada um dos teus filhos em tudo aquilo que ele tenta fazer e que tudo na vida dos teus servos seja para a tua glória. Permanece conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Que Deus continue assim vos abençoando grandemente. O nosso Deus é fiel, Ele é poderoso e Ele cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Permaneça na presença do Senhor, porque com o Senhor você também será mais que vencedor. Forte abraço, fique na paz.